Fala, concurseiro e concurseira, bora conversar agora sobre patrimônio municipal. É um assunto um pouco difícil, né? Porque não tem tanto conteúdo assim. Então, o que é que eu fiz? Eu compilei tudo que eu encontrei sobre patrimônio municipal em questões, em documentos na internet e como algumas bancas costumam cobrar, e trouxe para vocês um compilado. Porque eu acredito que vai ser o seguinte: patrimônio municipal, ele é um assunto que vai ser conceito. Vai vir ali conceito cobrando sobre o patrimônio municipal, como é que vai ser, o que deixa de ser um patrimônio material, imaterial. Então esse tipo de coisa que é um pouco mais chatinho, eu trouxe para vocês já com a vertente caruaruense. Como vocês já devem saber, eu sou de Caruaru, o resumo do concurseiro é daqui de Caruaru, e esse concurso da Guarda Municipal daqui eu acredito que vai trazer alguma coisa um pouco mais regional. Então, se vai me mostrar um exemplo de patrimônio material ou imaterial, que mostre da própria cidade. Então, por isso que eu coloquei nos materiais exemplos específicos daqui. Vai ter de outros lugares e tudo mais, para poder fixar o conteúdo, mas quando você vê um exemplo de patrimônio material ou imaterial, já vá marcando aí também, porque caso venha repetir na prova, já fica mais fácil aí de você conseguir a questão. Então, vamos lá. O que vem a ser um patrimônio público? Patrimônio público refere-se ao conjunto de bens e direitos, móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis, que pertencem ao poder público. E o poder público, como você já estudou lá em direito administrativo, tem a administração pública direta e indireta. Mas aqui a gente vai se limitar a União, Estado, DF, municípios, porque é o poder público ou seja, centralizado, administração pública direta, e são utilizados para a prestação de serviço público e para a satisfação das necessidades coletivas. A gente vai ver que existem algumas diferenças do que vem a ser um bem público. A gente vai ver que tem bens móveis, bens imóveis, tangível, intangível. É meio parecido com a contabilidade. Quem já estudou contabilidade aí vai saber que tem algumas coisas que são fáceis pelo conceito e outras nem tanto. Então a gente tem aqui, ó, o que vem a ser um bem móvel. O nome já diz. Veículos oficiais, móveis de escritório, equipamentos de informática. Imagine a nível municipal. Imagine que tem uma viatura da Guarda Municipal. Então é um bem móvel que está a serviço público. Um móvel de escritório, sei lá, uma impressora da Guarda Municipal, uma impressora da Prefeitura. O que vem a ser equipamento de informática, a mesma coisa. Tente fazer essas equiparações para uma coisa mais fechada aqui para a gente. Bens imóveis, prédios públicos, terrenos e estradas. Ou seja, imóvel, aquela coisa que você não pode retirar de um local para outro. Um prédio público. O novo prédio da Guarda Municipal, que é... Eu não esqueci agora o nome do bairro, mas teve uma estreia aí de um local onde é o prédio da Guarda Municipal, a nova sede. Um terreno que vai servir para alguma coisa em específico para a população, estradas. Então são coisas imóveis. Então a gente já viu aqui. Patrimônio público ele pode ser bem imóvel ou até um bem imóvel também. Importância da administração patrimonial. Seguindo a sequência. A gente já viu que existe essa divisão básica e lá na frente vai ter uma tabela resumo também. E aqui a gente vai ver o que vem a ser a administração patrimonial. A administração patrimonial visa garantir a correta gestão, conservação e utilização dos bens públicos, assegurando que esses recursos sejam empregados de forma eficiente, eficaz e sustentável. A administração adequada do patrimônio público é fundamental. Então vamos marcar aqui, ó. Existem 3 pontos para a gente conversar agora, que vai ser preservar o valor dos bens públicos, evitar desperdícios e também desvios do que vem a ser o patrimônio público municipal e garantir a continuidade da qualidade de serviços públicos. Então, são 3 vertentes até meio que básicas, né? O que é que a gestão pública tem que se preocupar? Tem que se preocupar em preservar o patrimônio público, tem que se preocupar em evitar desperdício, tem que se preocupar em garantir a continuidade do serviço público. Afinal, a gente já viu, lá no direito administrativo, viu que a gestão, o gestor público não é o dono daquilo. Então, como ele não é o dono daquilo, tem que dar continuidade ao serviço público. Se, por exemplo, o prefeito atual perde a eleição, a prefeitura não vai acabar por conta disso. O próximo prefeito ou prefeita que assumir o cargo vai ter que pegar o bem público em estado de conservação, em continuidade, e assim dar continuidade ao serviço público. Por isso que é meio que básico isso aqui. É só seguir a sequência também. Princípios constitucionais aplicáveis. Aqui vai ser basicamente o que a gente já viu lá em administração pública, em direito constitucional, que é o LIMP. O princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tudo isso previsto lá no artigo 37 da Constituição. Então a gente está meio que misturando os assuntos aqui, porque não tem como você separar somente isso aqui é só constitucional, isso aqui é só administrativo, isso aqui é só patrimônio público. Então uma coisa intercala com a outra. Você saber o básico do LIMP já é bem à frente. Por exemplo, o que é
Legalidade. Foi um bem. Você quer o fone? O que é legalidade? Legalidade é você agir conforme a lei. Ou seja, nós temos a legalidade em sentido estrito e sentido restrito, por exemplo. O que vem a ser a legalidade para o particular. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O que vem a ser a legalidade para o serviço público. O serviço público é fazer a legalidade e é fazer aquilo que a lei manda. Então a lei manda você ter, preservar o patrimônio público, manda você evitar desperdício, manda você garantir a continuidade do serviço público. Então tudo isso está vinculado aí ao artigo 37, que fala sobre a legalidade do serviço público. A impessoalidade, tratar todos de forma igual. Imagine só que eu, como gestor da administração pública municipal, decido que só vou fazer o calçamento das ruas do meu bairro. Perceba que aí houve um princípio da impessoalidade. Ou eu só vou calçar a rua da minha mãe, que por acaso fica aí o pedido para que calcem a rua lá da casa da minha mãe, porque só tem terra. Então, perceba aí que eu tenho que tratar todos de forma igual. Eu não posso tratar bem nem para melhor nem para pior. Então aí, segundo princípio da impessoalidade. Por fim, seguindo, a gente tem a moralidade, que é agir com ética. Então, não pode agir de forma ética, destratar alguém e tudo mais. Coisa simples que a gente já conversou. Publicidade, dar transparência aos atos administrativos, onde você tem que dar transparência àquilo que pode ter a transparência publicada, né? Se for alguma coisa que atente contra a segurança pública e tudo mais, não vai ser divulgado, mas a regra é que seja divulgado. Eficiência. Isso aqui é o último princípio a ser aplicado na Constituição Federal, pela Emenda Constitucional 19 de 1998, que fala que a administração pública deve alcançar os melhores resultados com os recursos disponíveis. Isso aqui casa perfeitamente com o que a gente está conversando, porque estamos falando de patrimônio público, e o patrimônio público deve ser utilizado com os recursos disponíveis. Então, ao gestor, assim que ele pega o patrimônio público, pega não, né? Ele vai gerir o patrimônio público, ele tem que ter cuidado aqui, um certo tipo de cuidado com preservação, evitar desperdício, garantir a continuidade. Então tudo isso está atrelado a esses 5 princípios, de forma direta ou até mesmo de forma indireta. E agora começou a soltar fogos aí, não sei porquê. Qual dos princípios abaixo não está explicitamente previsto na Constituição? Perceba, se você sabe simplesmente o que é o LIMP, você já vem aqui em sustentabilidade. A sustentabilidade está prevista lá no artigo 227, se não me engano, da Constituição, mas não está no 37. Perceba que por mais que seja um princípio aplicado à administração pública, não está previsto no artigo 37. Então, por isso que a sustentabilidade é o nosso gabarito, porque está incorreto. Aqui, embora a sustentabilidade seja um princípio importante e desejável na administração pública, ela não está expressamente mencionada no artigo 37. Por isso, é a alternativa incorreta. Muitas questões, na verdade não existem muitas questões. Aqui, é feriado Nossa Senhora do Carmo amanhã. Por isso que está tendo fogos. Engraçado, quando eu fazia o cursinho, quando eu era mais novo, né, concurseiro iniciante, eu fazia um cursinho presencial, ficava do lado da igreja. Aí eu, sempre nessa época, tome fogo. E era fogo até dizer chega. Aí eu nunca entendia. Pronto, aqui. A minha esposa que é católica, ela que entende mais dessas coisas. E o que nós trabalhamos até então? Como vocês já sabem, todo o material ele vem seguindo uma sequência e no final tem um mapinha ali do que a gente estudou até agora. Então, a gente trabalhou o conceito do que vem a ser um patrimônio público, o que vem a ser uma administração patrimonial e os princípios constitucionais. Os princípios constitucionais são o LIMP, 37, artigo 37, parágrafo 6º, vai falar sobre a responsabilidade civil do Estado, e o 37 o artigo 37 na íntegra, são os princípios. Patrimônio público é um conjunto de bens e direitos do poder público usados para serviços públicos e necessidades coletivas. Daqui vão ter outras divisões, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui. E o que vem a ser o conceito básico, vai ver agora, sobre bens públicos. Aqui, nós vamos ter basicamente 3 conceitos, 3 classificações. Os bens públicos podem ser classificados de acordo com a sua destinação e uso. A classificação mais comum no direito brasileiro é a que segue o Código Civil. Como eu falei para vocês, esse assunto está meio que lá para cá, uma mistura aqui, outra ali. Então eu fui lá no Código Civil, peguei o que vinha a ser um bem público e imaginei, poxa, é uma prova de guarda municipal. A guarda municipal deve resguardar o patrimônio do município. Então, é um bem público, né? Então eu peguei aqui a classificação e coloquei esses 3. Bens de uso comum do povo,
bens de uso especial e também os bens dominicais. Esse aqui é o que tem um nome um pouco mais diferente, mas vamos aos conceitos. O que vem a ser um bens de uso comum do povo? São aqueles destinados ao uso geral e coletivo, ou seja, todo mundo vai utilizar esse bem, o nome é até um pouco explicativo, né? Acessíveis a toda a população sem necessidade de qualquer autorização específica. Por exemplo, uma rua, uma praça, uma estrada, mares e rios navegáveis. Então, o simples fato de ter uma praça, por exemplo, a gente é de Caruaru, boa parte do pessoal daqui é de Caruaru. Existe a Praça da Nova Caruaru, é onde eu corro. Por exemplo, Praça Nova Caruaru é uma praça, então não existe necessidade de eu pedir uma autorização para ir para lá. Diferentemente do ginásio agora que é para correr, onde tem um ginásio poliesportivo aqui que é muito bom também, que eu também vou correr lá. Inclusive eu correr hoje, só não fui porque está chovendo. Aí já peguei a deixa e estou fazendo aqui essa aula para vocês. É a minha desculpa para farrapar no treino. Mas esse novo local aí para corrida, você tem que ter uma certa autorização para entrar lá. Por isso que não pode ser uma classificação de bens de uso comum do povo. Porque você não pode simplesmente entrar lá de noite, de madrugada. Você não pode entrar de manhã na hora que quiser. Então existem horários específicos. Por isso, a quadra poliesportiva lá de treino não é um de uso comum do povo. A gente vai ver como é que vai ser ali, ó. Ele é de uso especial. Mas aí, bora pro próximo tópico. Então, alguma dúvida até então? Essa aula está sendo ao vivo, então eu estou vendo aqui o bate-papo na minha frente. Se tiver alguma dúvida, vão falando que está aparecendo aqui para mim, beleza? A outra mensagem é do Paulo Albuquerque. Uso comum do povo, qualquer pessoa pode utilizar, não precisa de uma autorização específica. Marca aqui, ó. Sem autorização específica. Então, se é de uso comum, não tem uma autorização específica, posso utilizar. Beleza, já era. O que vem a ser bens de uso especial. Vou marcar com cor diferente aqui, que fica mais fácil para a gente até diferenciar depois. Uso especial. São aqueles destinados ao uso específico e direto da administração pública, para a realização de serviços públicos. Exemplo, prédios, repartições públicas, escolas, hospitais, quartéis. Então, essa quadra poliesportiva nova é um bem de uso especial para atletas aqui de Caruaru e região. Então, você pode simplesmente, como o Felipe falou, isso cai em direito administrativo. Isso cai em direito administrativo porque você vai estar usando ali, mas nem tanto é administrativo. Mas se você não souber administrativo, fica um pouco mais difícil também. Então, bens de uso especial são aqueles destinados ao uso específico e direto da administração pública para a realização de serviços públicos. Então, eu vou marcar aqui, ó, realização de serviços públicos. Cadê o marca-texto? Pronto. Deixa eu botar aqui para carregar, senão o computador desiste da vida, o bichinho está viciado. E o que vem a ser bens de uso dominicais? Aqui, ó, bens de uso dominicais. Bora colocar um roxo. Roxo é diferente, né? Pronto. São os bens que pertencem ao patrimônio das entidades públicas, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades, não sendo destinado ao uso comum do povo, nem à execução de serviços públicos. Exemplo, terreno não utilizável, imóveis desocupados. Então aqui é o seguinte, ó, bens dominicais. São os bens que pertencem ao patrimônio das entidades públicas. Então pertence, por exemplo, à prefeitura, que vai construir um terreno, que vai construir uma escola. Inclusive, vai ter uma escola aqui em Caruaru, que ela vai ser da Polícia Militar, uma coisa do tipo, que foi um vereador da cidade que conseguiu estar aí, e vai ser construído em um terreno específico da prefeitura. Logo, esse terreno ele é um bem dominical, porque naquele terreno que pertence à prefeitura de Caruaru, vai ser construída uma escola pública militar. Então, através disso, vai ser exclusivo aqui, ó, pertencem ao patrimônio das entidades públicas, por exemplo, Prefeitura de Caruaru, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades, não sendo destinado ao uso comum do povo na execução de serviço público. Exemplo, terrenos não utilizados, imóveis desocupados. Então, por exemplo, houve uma desocupação de uma casa. A gente sabe que aqui em Caruaru, na verdade, todas as cidades, existe a desapropriação caso a propriedade não siga o plano diretor daquela cidade. Então, existe uma propriedade, digamos que a minha casa não seguiu o plano diretor. Eu não segui as regras básicas para ter uma propriedade aqui onde eu moro. Digamos que era para ter, não pode construir nenhuma loja. Eu construí uma loja. Então, eu fui desapropriado. Essa aqui é só um exemplo. Foi desapropriado. Então, esse imóvel passou a pertencer à prefeitura. Beleza, passou
a pertencer à prefeitura e faz parte do patrimônio dela. É basicamente isso. Sem dúvidas, então vamos prosseguindo aqui. Características dos bens públicos. Pronto, aqui começa a vir mais algumas besteirinhas específicas que tem a tabela resumo no final também. Os bens públicos possuem características específicas que os distinguem dos privados. Bem básico. Inalienabilidade, ou seja, não vai poder vender. Em regra, os bens públicos não podem ser alienados, ou seja, vendidos ou transferidos para o domínio privado. Imagina só que absurdo seria um gestor público que vende o Colégio Municipal Álvaro Lins para uma escola privada. Perceba que é um bem público, então ele não pode ser alienado. A não ser nas condições previstas em lei. Aí, beleza, eu vou vender essa viatura da Guarda Municipal aqui porque, de acordo com a lei de licitação, eu posso fazer isso para poder pegar uma outra viatura, uma coisa do tipo. Então, pode acontecer nessa situação. O que vem a ser impenhorabilidade? O nome já meio que explica, né? Os bens públicos não podem ser objeto de penhora para pagamento de dívidas. Ó, essa escola pública aqui está dando muito prejuízo, não está dando retorno e tal, etc. Bora vendê-la para poder pagar as próprias dívidas que ela fez? Não, isso não pode acontecer. Uma das características dos bens públicos é a sua impenhorabilidade. Imprescritibilidade. O nome já diz. Os bens públicos não podem ser adquiridos por terceiros através de uso capião, ou seja, pela posse prolongada. Imagine só que eu invado um terreno da prefeitura de Caruaru e fico morando lá, faço família, passam-se gerações e simplesmente o uso capião, que é eu pegar aquele item e usar por tanto tempo que passa a ser meu, é basicamente de forma muito resumida isso, não posso alegar isso para a prefeitura. Eu estou aqui faz 25 anos, vocês nunca apareceram, então é meu. Falei, não, suma daí antes que eu faça você sumir. É basicamente isso. Então, não vai acontecer isso de imprescritibilidade. Ah, o terreno está sendo ocupado pela minha família há 100 anos. Problema ser da sua família. Todo mundo vai sair. Não existe a imprescritibilidade para os bens públicos. Aí, o Everton Max chegou por aqui agora. Hope, vamos estudar, Everton. Já estamos aqui, né? Já estamos aqui em Caruaru fazendo essa prova. Pro aulão também, dia 27 de julho aí, semana que vem, basicamente já é o nosso aulão. Para você que está assistindo esse vídeo no YouTube ou até mesmo no curso do resumo, esteja convidado para o aulão lá no Shopping Difusora, de 8 horas da manhã até 6 da noite de aula. Aula mesmo, sem motivacionalzinho. Destinação de bens públicos. Vamos lá. Para que vem a ser o bem público? A destinação dos bens públicos é definida pela sua utilização para atendimento das necessidades coletivas e para a realização de serviços públicos. Assim, ao meu ver, é tudo muito intuitivo que eu estou falando aqui. Porque veja, o bem público vai ser para o quê? Para a população, para o bem público. Então, quando pode até perceber que está uns conceitos bem pequenos, por quê? É para poder realmente ser cara crachá, bater o olho, realmente o bem público vai ser destinado para o público, é definido para a sua utilização e atendimento às necessidades, ou seja, para a coletividade. Essa destinação pode ser alterada conforme a necessidade do poder público, respeitando os procedimentos legais e administrativos necessários. O que vem a ser o regime jurídico? Estão submetidos a um regime jurídico especial, aqui você já marca, que garante a sua proteção e utilização em favor do interesse público. Ou seja, eu não posso criar um regime jurídico de direito privado, por exemplo. Esse regime jurídico estabelece normas específicas para aquisição, uso, alienação e gestão de bens públicos. Então é o seguinte, o regime jurídico que vai ser utilizado para a administração pública gerir os seus bens é um regime jurídico especial, ou seja, ele vai ter algumas prerrogativas a mais, melhores, porque a gente está tratando da coletividade, eu não posso simplesmente fazer uma coisa de bolo, tem que ser uma gerência que seja pró-sociedade. Então, a gente tem aqui um prazo de pagamento que para o particular é X, então para a administração pública vai ser 2x, por quê? A gente está tratando da necessidade pública. A gente tem aqui uma característica para o bem privado, como a penhorabilidade, para a administração pública não vai ter isso, vai ser impenhorável. Aqui tem a prescritibilidade para o particular, para a administração pública não vai ter, ela é impenhorável, imprescritível. Por quê? Estamos tratando do interesse público. Então é necessário que haja sim um regime jurídico especial para garantir esse tipo de coisa. Alienação e utilização dos bens públicos. A alienação dos bens públicos pode observar procedimentos rigorosos
e está de acordo com a legislação específica, como a lei de licitações, que é, inclusive, essa aqui é a antiga lei de licitações, tem a lei nova, que é agora 2021, e que não está no nosso material, não está no nosso edital, então nem se preocupem em saber como é a lei de licitação, porque não pode vir no nosso material agora, na nossa prova. A utilização dos bens públicos pode se dar por meio de concessão, permissão, autorização, conforme previsto em lei. Eu coloquei aqui para desencargo de consciência, mas não precisa se preocupar com isso. Qual das seguintes características é inerente aos bens públicos conforme a legislação brasileira? O uso capião é aplicado nos bens públicos? Não, porque se você passa 20 anos utilizando uma propriedade e o dono da propriedade, que é a administração pública, decide pegar de volta, você vai ter que sair e pronto. A característica da penhorabilidade está prevista entre os bens públicos? Não, não está previsto. Está a impenhorabilidade. A inalienabilidade está prevista? Sim, está prevista. Aqui, ó, a alternativa correta é a letra C, porque os bens públicos não podem ser alienáveis. E o que vem a ser uma coisa alienável? São em regras inalienáveis, o que significa que não podem ser vendidos ou transferidos para o domínio privado, exceto em condições previstas em lei. A questão, caso venha com uma questão simples feito essa, ela tem que dizer, ó, não vai ser impenhorável, exceto que haja uma previsão legal. Se houver uma previsão legal, pode tudo, desde que tenha essa previsão legal. Você não pode subentender que tem essa previsão. A questão tem que deixar clara que há essa possibilidade. Caso contrário, margem para erro e margem para anulação da questão. E aqui foi o que nós já conversamos até então, não esqueça. O que vem a ser a classificação dos bens públicos? Nós temos 3 tipos de classificação: uso comum do povo, uso especial e também os bens dominicais. O que vem a ser o uso comum do povo? Uso comum do povo, como já disse, você não precisa de autorização para utilizar. Você está na praça, está usando, está na rua, está usando, está na estrada, que pertence ao poder público municipal, estadual, enfim, onde quer que esteja, pertence ao poder público e é aberto ao público, então você está fazendo uso, fruto de um bem de uso do povo, uso comum ali. O que vem a ser um bem de uso especial? É destinado ao uso direto da administração pública. Por exemplo, uma escola, um hospital, uma quadra poliesportiva, como lançou agora em Caruaru, em maio de 2024, que eu inclusive treinei, usei ela para poder treinar para o TAF. A galera correu tanto nessa raia aí da quadra poliesportiva que afundou a raia 1. Ou seja, todo mundo que passou na PM, Polícia Civil e outros concursos estava treinando nessa raia, né? Aí você sabe que existem 7 raias no dia que você for fazer seu TAF. Inclusive, que for fazer, quem passar na guarda municipal de Caruaru, vai fazer o TAF nessa praça, nessa quadra aí. A galera só corria na raia 1, porque a largura é menor, então você corre 7 metros a menos. Então é melhor você correr a menos do que correr a mais, né? Aí todo mundo correndo na mesma raia. Centenas de pessoas, todo dia, toda hora. Aí afundou a raia 1, eu acho que já corrigiram lá, mas é um bem de uso especial, destinado ao uso direto da administração pública. Aí pode vir também escola, hospital, aqui é só um exemplo, porque eu achei interessante. Aí, ó, vamos deixar o like aí, galera. Deixa o Pix também. Bom, deixar o Pix também. Quer ver a alegria quando tem superchat. Quando tem superchat aí, é festa na terra. Características dos bens públicos. Bora continuar. Travou tudo aqui. Volte. Pronto. Questão de fixação. Como é um PDF pequeno, a gente vai fazer algumas questões de fixação, mas não todas. Porque tem muita questão aqui. Esse PDF tem umas 15 questões. E são todas autorais. Ó. Essa banca aqui, o resumo do concurseiro, ela vai dar a prova para vocês aí de guarda municipal. Engraçado que todo cursinho diz isso, né? A gente deu a prova, mas aqui pode ser que realmente dê a prova, porque não tem questão. Então são todas autorais. Os bens de uso comum do povo são caracterizados pelo quê? Perceba aqui, ó. O que vem a ser o bem de uso comum? Uso geral. Então a gente já procura aqui, ó. Se falou em uso comum do povo, a gente tem que procurar a palavra geral. Destinação ao uso exclusivo? Não é exclusivo. Uso geral? Opa, já achamos a resposta. Pertencimento ao patrimônio público sem uso específico? Claro que não. Destinação ao uso exclusivo? Então perceba que é uma questão fácil, mas se você não sabe o conceito do que vem a ser um bem de uso comum do povo, já perde a questão aqui. Aqui, ó, gabarito B. Então, bem simples, está aqui uma tabela resumo e alguns exemplos do que vem a ser
cada tipo de bem, uso comum, uso especial e uso dominical. O que você pode fazer? O uso comum é muito fácil, então não vai dar muito trabalho. Então você tem que saber o que é o bem de uso especial e o uso dominical, porque eles podem estar confundindo um conceito. Uso especial, o uso específico e direto da administração pública. Aqui, ó, o prédio da prefeitura, a escola municipal Álvaro Lins. Bens dominicais, pertence ao patrimônio público sem destinação específica. Um terreno desocupado, uma casa desapropriada. Então isso aqui pode vir tentando diferenciar o conceito lá na hora. Mais um aqui, ó. Bens de uso especial. Perceba aqui, ó, que como eu falei para vocês, o material ele vai caminhando numa sequência lógica e eu coloco questões de fixação e também tabelas de resumo do que acabou de ser visto. Então, se você decorou que é bem de uso comum, uso especial, uso dominical, vão ter 3 questões sobre isso. Então, você pegar aqui a próxima questão, vai perguntar sobre o que é uso especial. O que vem a ser bens de uso especial? É uma destinação ao uso geral e coletivo? Veja, se é uso geral e coletivo, é comum. Então, se é um bem comum, não pode ser essa aqui a nossa alternativa. B. Destinação ao uso específico da administração pública. Olha, se o nome é uso especial, e a gente está falando de um uso específico, então aqui, basicamente, nós já encontramos nossa questão, nosso gabarito. Mas vamos continuar. O bem de uso especial é caracterizado por pertencimento ao patrimônio público sem uso específico? Claro que não. Já que é um uso especial, ele tem um uso específico para isso. Destinação ao uso de entidades privadas? Poxa, perceba aqui que eu basicamente coloquei um copia e cola da questão anterior, só fiz trocar o gabarito. Aqui eu estava com preguiça. E agora o que vem a ser bens dominicais. Bens dominical é destinação ao uso geral e coletivo? Não, porque isso é um bem comum. O bem dominical é uma destinação ao uso específico da administração pública? Bom, isso aqui vai ser um uso especial, então não pode ser essa. É um pertencimento ao patrimônio público sem uso específico? Então aqui nós já encontramos nossa questão. Por quê? O bem dominical é um item que pertence à administração pública, pode ser, no nosso caso aqui, a Prefeitura de Caruaru, que não tem um uso específico. Eu tenho esse terreno aqui, no loteamento, deixa eu ver, loteamento São João da Escócia, tenho aqui um terreno de São João da Escócia, que não está servindo para nada. É meu, é da Prefeitura. Tem algum bem específico para ele, algum uso específico? Não, não tem, só está aqui parado. Beleza, é um bem dominical, porque é meu, mas não tem uso específico. Quando eu digo é meu, eu imagino que eu estou falando como a prefeitura. Qual das seguintes características é inerente aos bens públicos conforme a legislação? Uso capião, ele é inerente ao bem público? Não, o uso capião é quando você começa a utilizar determinado item, uma casa, por exemplo, e ela passa a ser sua, depois de tantos anos de uso. A penhorabilidade faz parte das características dos bens públicos? Não, não faz. É a impenhorabilidade. Você não vai vender algum item da administração pública para poder pagar a dívida, por exemplo, da própria administração pública. A inalienabilidade faz parte? Faz parte. Os bens não podem ser inalienáveis. E alienação livre? Não tem nada a ver. Então, alternativa C, inalienabilidade, é uma palavra difícil para quem tem a língua travada feito eu. E aqui estão as características, 3 características novamente. Mais questões comentadas, um bocado de questão comentada, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente conversar, pronto. Questões comentadas, você que é aluno, vá lá na plataforma, clique aqui embaixo no PDF, baixe ele, leia todas as questões, faça suas marcações. Essa aula você está vendo agora, né? Mas talvez você já tenha lido o PDF antes, então caso você já tenha lido o PDF antes e esteja vendo essa aula agora, e eu fale alguma coisa que seja alguma ideia para você fixar melhor o conteúdo, vai e anota em cima. Você tem que produzir o conteúdo. Não é só porque eu estou entregando um PDF bom, que já está tudo mastigado para você, ele é suficiente. Se você não fizer a sua parte e produzir o conhecimento, não vai adiantar de nada. Você pode ter o melhor curso do mundo. Administração patrimonial. O que vem a ser? Refere-se ao conjunto de atividades e práticas que visam a gestão eficiente e eficaz de bens públicos. Ok? Esse é o conjunto, esse é o conceito da administração patrimonial. Então, nada mais é do que atividades e práticas que visam a gestão eficiente. Então aqui a gente já pode fazer uma ligação com o artigo inciso 5º do artigo 37, que fala sobre a eficiência
lá no artigo 37, né? Então, tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também a eficiência. A administração pública está diretamente ligada a isso. A administração patrimonial, perdão, conjunto de atividades e práticas que visam a gestão eficiente e eficaz dos bens públicos. O principal objetivo é garantir que esses bens sejam utilizados da maneira a maximizar os benefícios para a coletividade. Então, não basta ter patrimônio público, ele tem que ser utilizado da melhor maneira possível. Do que adiantaria eu ter um super orçamento e não utilizá-lo, por exemplo, para atingir a maior parte da população. Eu faço essa quadra poliesportiva, por exemplo, eu faço ela na divisa da cidade com outra, ou seja, quase ninguém vai aproveitar. Perceba que é um desperdício de dinheiro público. Então eu tenho que colocar ela onde? No coração da cidade, onde vai ter mais gente. Por isso que foi feita ali no Municipal Álvaro Lins. Por quê? Tem um monte de bairro ao redor. Eu não sou do bairro, mas eu moro relativamente perto. Fica uns 2 km aqui em linha reta. É só descer a rua em linha reta que eu chego lá. Então é mais fácil para mim chegar lá do que se fosse, sei lá, no sítio onde Manel mora. Manel mora ali perto do Rafael, eu acho. Ele mora bem longe. Então é bem mais difícil chegar lá do que descer a rua. Preservando seu valor e assegurando sua disponibilidade para uso público. Como eu falei, de nada adianta eu ter o melhor patrimônio, melhor coisa pública ali, que vai beneficiar, se vai chegar, tipo, 100 pessoas por mês. Não, não funciona assim. Objeto da administração patrimonial. A gente tem aqui a eficiência, conservação, transparência e também a legalidade. O que vem a ser a eficiência? Garantir a utilização adequada dos bens públicos, evitando desperdícios, sempre evitando desperdícios. Aqui é até redundante a gente marcar, porque imagina só a administração pública desperdiçando bem público, dinheiro público. Claro que isso acontece todo dia, toda hora no Brasil, mas no mundo das ideias que a gente está estudando, não tem que ser assim. Conservação, assegurar a manutenção e preservação dos bens. Isso aqui não acontece, por exemplo, com as cadeiras de escola pública. Eu estudei minha vida toda em escola pública, toda. Então, as cadeiras eram bem deterioradas, assim, né? Mas, em tese, deveriam ser conservadas. A alegria do ano, quando a gente era pirraia, que ia para a escola, mudava de sala, aí nessa sala tinha cadeiras novas. Aí você já corria para tentar meio que segurar a sua cadeira, o seu lugar. Aí você tentava conservar essa cadeira ao longo do ano. Mas, vez ou outra, tinha um desenho diferente, onde você ia sentar. Aí você pegava raiva. É coisa de escola pública isso aí. Então, acontece que quem fazia a conservação eram os próprios alunos, por assim dizer. Transparência. Promover a transparência na gestão dos bens públicos, bem simples, né? Se você gastou X e você é administrador público, você tem que falar que gastou X. Por isso que existe o portal da transparência, para dizer que essa obra aqui custou tantos mil reais, tantos milhões, vai estar pronta tal dia. Então, isso é uma forma de administração patrimonial. É comum a gente estar andando por aí. Esse material eu queria ter colocado mais imagens, porque como é uma coisa muito personalismo, né, aqui da cidade, mas é bem comum, você aí como cidadão caruaruense ou da sua cidade mesmo que vem fazer a prova aqui, vai estar andando pela cidade e vai ter lá uma placa. Essa obra custou tantos mil e vai ser entregue tal, a previsão de entrega é tal dia. Então você já sabe que existe ali uma aplicação prática da transparência pública e também da administração patrimonial. Bora trazer isso para a nossa realidade. Isso aqui é chato, mas se você começar a ver no meio da rua, nas coisas que você faz no dia a dia, começa a ser um pouco mais palatável. Aí quando vir a questão, que simplesmente não existe questão sobre isso especificamente, aí vai ser mais tranquilo de olhar e, eita, isso aqui é tal princípio, isso aqui tem tal aplicação, é melhor assim. Pelo menos eu enxergo assim. E o que vem a ser a legalidade, a gente já conversou, obedecer às normas legais e regulamentares aplicáveis. E aqui, ó, um dos principais objetivos da administração patrimonial vai ser maximizar os lucros do governo. Por que maximizar os lucros do governo se a administração pública não pertence a ele? Ele é um mero gestor público. Então, quando a gente estuda direito administrativo, tem duas bases. Tem a indisponibilidade dos bens públicos, serviço público, e também indisponibilidade do serviço público. Deixa eu até pegar aqui meu caderninho, que já está aqui. Tava revisando isso hoje, rapaz. Tô ficando doido, né? Como é live, é até melhor a gente estudar. Isso aqui é direito penal. Olha lá aqui, ó. Vamos lá, a base do direito administrativo. Vou ler com vocês juntos. Princípios. Aqui, ó. Supremacia do interesse público sobre o privado. Ou seja,
o bem não é do gestor. E também a indisponibilidade dos deveres públicos, do interesse público. Então isso aqui forma a base do direito administrativo, que são princípios implícitos, que a gente também pode trazer aqui para o nosso estudo. Garantir a utilização adequada e a preservação dos bens públicos é um dos principais objetivos? Sim, está justamente aqui em cima. Garantir a eficaz aplicação. Facilitar a privatização dos bens públicos? Nada a ver. Isso aqui é o quê? Colo é? Aumentar a arrecadação de impostos? Também não. Perceba que é até uma questão besta. Tipo, são coisas que vão contra a administração, vão contra a população. Então, quando vier alguma coisa nesse sentido, você já abre o olho, já fica esperto aí, para que não perca. Deixa eu ver aqui como é que tá, se tem alguém ao vivo. Cadê? Travou, foi? Inventário. Ó, temos 14 pessoas. Não, 6. 6 pessoas, mas já tinha 14. Não, 14 mesmo. Ó, 14 pessoas, pessoal. Bora comentar aí, participar. Porque senão eu acho que estou conversando sozinho. Aí fica aquele negócio meio chato. Então, eu tenho que estar conversando. Bora lá. Inventário e registro dos bens. O que vem a ser um inventário? É igual quando fulano morre. O velho morreu, deixou um inventário de 500 conto. É um inventário. O inventário e o registro dos bens públicos são práticas essenciais para a administração patrimonial. Veja, como é que eu vou saber o que é da administração pública? Quando você, novamente voltando para a escola pública, quando você tem lá, qualquer item público na verdade, eu fui doar sangue, acho que faz umas 2 semanas, aí tem lá, tudo que era do EMOP, tem uma plaquinha de ferro dizendo patrimônio tal, tal, tal. Aí tem um número bem grande e mostra, eita, essa cadeira pertence ao governo do estado de Pernambuco. Tá ali marcado. Quando você vai na escola municipal, tem lá as cadeiras todinha e tem uma plaquinha de ferro atrás dizendo patrimônio tal, 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 número 10.000. Então aquela cadeira pertence ao inventário do poder público municipal. Então isso aqui também é uma possibilidade da gente fazer o registro e inventário. Consiste na identificação, catalogação e documentação de todos os bens que compõem o patrimônio público. Então, tudo que pertence ao patrimônio público vai estar catalogado, vai estar tudo fichado ali, guardadinho. O objetivo é manter um controle rigoroso sobre esses bens, facilitando sua gestão e evitando perdas ou uso inadequado. Então, isso aqui é o que vem a ser o inventário. Tudo que é meu, eu vou deixar registrado como de Bruno. Tudo que é do governo, tudo que é do poder público municipal, vai estar lá, Prefeitura de Caruaru. Inventário número 10.000, 15.000, 7.000, 077. Então, tudo isso aí pertence ao patrimônio público municipal. Tem algumas dúvidas aqui, vamos responder aqui rapidamente. Tamo junto, Eduardo. Como faz para ir para o aulão no dia 27? Não consegui te chamar no zap. Zeke. Não conseguiu falar no WhatsApp? Fala no... Ou pode ser que tenha falado e eu não tenha visto ainda. Mas fala no resumo, lá no Instagram. Resumo concurseiro. É só isso, resumo concurseiro. Aí. Estamos focados. Tamo junto, Felipe. Fala lá que a gente desenrola para tu ir para esse saulão. Voltando aqui. Quais são os passos para que possa fazer esse inventário? Perceba o seguinte, aqui eu coloquei só por desencargar a consciência, você não tem que saber que tem que fazer isso primeiro, outra coisa. Sabe o que é inventário, sabe que todos os bens da administração pública municipal tem que ser devidamente catalogado? Perfeito, acabou-se. Não tem que saber o que é uma identificação, o que é uma catalogação, o que é uma documentação. Eu coloquei uma sequência de passos porque fica mais fácil. Primeiro eu identifico, opa, isso aqui é meu. Essa cadeira pertence à Escola Municipal Álvaro Lins. Então tá aqui, ó, coloquei o inventário número 10.000, cadeira número 10.000. Catalogação, registro detalhado. É uma cadeira de madeira, é uma cadeira de plástico com braço articulado. Opa, eu já sei, eu já identifiquei que é uma cadeira minha, eu já cataloguei as características dela e agora eu vou documentar. Emissão de documentos que comprovam a existência de propriedade de bens. Olha, eu comprei essa cadeira junto com essas outras 5.000 cadeiras. E está aqui a licitação. Pronto. Fechou o passo a passo do inventário. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo. Bora trazer para a Guarda Municipal? Ok. O que foi entregue para a Guarda Municipal faz uns 2 meses. Inclusive, foi no dia que saiu o edital da Guarda Municipal.
Foi entregue 3 viaturas, 3 Corollas, bonitão lá, ok. Então, o que é que aconteceu? Bora levar para os passos. Identificação, localização e descrição dos bens, Corollas. Então, nós temos 3 viaturas novas para a Guarda Municipal. Catalogação, registro detalhado. É um Corolla, ano 2024, ele possui tais características, ele foi pintado de tal maneira para ficar caracterizado como bem público. E agora bora documentar. Emissão de documentos que comprovem a existência e propriedade dos bens. Esses carros foram adquiridos através de um leilão. Esses carros foram adquiridos através de uma doação do poder público. Então, já fechamos o passo do inventário. É assim que funciona o inventário público municipal. E aqui está mais uma questão comentada, tudo mais, para você que está com material, leia ele e só comprove que realmente é assim que possa vir cair. E o que vem a ser a manutenção e conservação. O nome já diz. Ó, conservação, manutenção e conservação. Você acha que é para coisa boa ou para coisa ruim? Obviamente é para coisa boa. Então você tem que manter e conservar o patrimônio público da melhor maneira possível. Então aqui nós temos o seguinte, ó. A manutenção e conservação dos bens públicos são atividades contínuas e fundamentais para assegurar a durabilidade desses bens. Então você não vai conservar o patrimônio público, o bem público, um pouquinho e deixa para lá. Não, é uma conservação contínua, são atividades contínuas. Então, todo dia, todo ano tem que ter uma conservação desse patrimônio para que outro servidor, outra pessoa possa vir a utilizar esse bem futuramente. Por isso que são atividades contínuas. Envolvem a realização de reparos, substituições e ações preventivas para evitar a deteriorização e garantir o pleno uso dos bens públicos. Afinal, você gosta de utilizar um bem público que seja mal conservado? E o que seria isso? Uma estrada toda emburacada. Uma estrada toda emburacada é um bem público de uso comum, ou seja, toda pessoa pode utilizar. Perceba que a gente está começando a juntar as ideias. A gente tem 3 tipos de bem público. Nós temos bem público de uso comum, de uso exclusivo e também dominicais. O bem de uso comum, ou seja, toda pessoa pode utilizar, é uma estrada. Uma estrada tem que ser bem preservada para atender o princípio da conservação dos bens públicos. Então essa estrada não foi bem conservada. Você gosta de andar numa estrada esburacada, toda acabada? Ninguém gosta. Então por isso que há necessidade desse princípio aqui ser garantido. Tipos de manutenção. Tem a preventiva, a corretiva e a predial. Preventiva, o nome já diz. Ações realizadas regularmente para evitar problemas futuros. Você prevém. Corretiva, a merda já foi feita. Repara as substituições de componentes danificados. Ó, a estrada já está esburacada. O que é que eu vou fazer? Passa um cimento aí em cima, passa um asfalto para poder diminuir esse problema. É uma reparação, é uma corretiva. Então você vai lá e corrige o problema. O ideal seria o quê? Prevenir. Prevenir, ó. Vamos deixar aqui tudo ok, não ficou ok? Faz uma manutenção corretiva. Na sequência, manutenção predial, são manutenção específica em edificações e estruturas físicas. Você quer que a prefeitura fique toda acabada? Ninguém quer. Inclusive, houve uma reforma geral da prefeitura e alguns prédios públicos, de bens dominicais, alguns também, que reformou um bocado de coisa. Inclusive, eu fui tomar minhas vacinas para o concurso do bombeiro da Paraíba. Aí eu precisava tomar algumas vacinas. Aí eu fui na antiga prefeitura, que não é mais lá, e disse, ó, não, a Secretaria de Saúde está em tal canto. Aí quando eu fui lá, é um prédio totalmente novo, estruturado. Eu falei, opa, teve aqui uma reforma interessante. Então, com isso aí, já é uma manutenção predial, para deixar tudo nos conformes. Aqui mais uma questão simples, para vocês lerem depois. Controle interno e controle externo. O que é que vem a ser isso? O nome já está meio que bem, assim, intuitivo, né? O controle interno e externo são mecanismos essenciais para assegurar a conformidade e a eficiência da administração pública dos bens públicos. O controle interno é realizado pelos próprios órgãos da administração pública, vamos marcar aqui, é bem óbvio, né? Enquanto o controle externo é exercido por entidades como tribunais de contas e o poder legislativo. Então chega aqui, ó, tem 2 tipos de controle interno e controle externo. Inclusive isso aqui é direito administrativo. Se você for lá no edital de direito administrativo, vai ter a parte de controle. Controle interno, feito pelo próprio órgão público, ou seja, a própria prefeitura está fazendo o controle daquilo que está sendo feito, e também tem o controle externo, que vem, por exemplo, um tribunal de contas, vem um poder legislativo para dizer, ó, o que vocês estão fazendo aqui? Bora ver aqui o que está sendo feito, o que é que está sendo gasto. Então é um controle externo. Ou seja, uma pessoa de fora
vem e vê o que é que está acontecendo na própria administração pública. Então, isso é uma espécie de controle externo. Aqui está a tabela resumo e também, novamente, mais uma questão do que vem a ser controle interno e também controle externo. E agora, bora conversar sobre a responsabilidade pela gestão dos serviços, dos bens públicos. O que vem a ser isso? A gente vai fazer o seguinte, responsabilidade pela gestão dos bens públicos recai sobre os gestores públicos, bem óbvio, afinal, como a gente já viu lá em direito administrativo, na parte introdutória, tem a base, que é a indisponibilidade, e também a supremacia do interesse público sobre o privado. Dei uma filada aqui agora porque esses nomes me fogem à cabeça. Mas tem essa base do gestão público, que devem atuar conforme os princípios da administração pública. E quais são os princípios? A gente sabe que existem princípios expressos e princípios implícitos da administração pública. Expressos, artigo 37, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza. O que é que mais tem chance de vir cair em prova em relação aos princípios expressos para patrimônio público? Princípio da eficiência, porque foi o último a ser implementado e também é diretamente ligado ao que vem a ser o bem público. Eficiência na sua gestão, eficiência em tudo que envolve patrimônio público. Então, se fosse para apostar alguma coisa, apostaria em eficiência para a nossa prova da Guarda Municipal de Caruaru. E também tem os princípios implícitos. Só porque eu não falei aqui os princípios implícitos, não significa que você não deva saber. Por exemplo, continuidade do serviço público, preservação do serviço público. Perceba que tudo isso que eu falei, que é implícito, também é totalmente aplicável para a administração pública direta, a patrimonial, bens públicos. Então, uma coisa não anula a outra. Quando você for ver as questões que estão comentadas aqui no material, ou ver outro material que você achar pertinente para complementar, então você vai perceber que pode vir sim princípios implícitos, como a gente já falou aqui durante a aula. Responsabilidade dos gestores. Nós temos a responsabilidade administrativa, civil e penal. E onde é que está essa responsabilidade? Se você for lá no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, vai falar sobre a responsabilidade civil do Estado, onde vai falar que o gestor público é responsável pela... Na verdade, o órgão público, ele pode vir a ser responsabilizado, mas isso aí é muito específico, a gente não vai estudar a teoria do órgão aqui, mas tem aqui os tipos de responsabilidade dos gestores, como aqui está especificando. Administrativa, civil e penal. Ou seja, administrativa, ele vai responder pelos atos de gestão inadequados. Por exemplo, ele deveria fazer determinado tipo de coisa e não fez. Então, ele vai responder administrativamente. Civil, ele vai reparar danos causados ao patrimônio público. Então, o cara causou um dano a um particular, então ele vai responder tanto na administrativa quanto na civil. E penal, enfrentar sanções criminais por atos ilícitos. Por exemplo, através de uma falta de uma gestão, bora colocar um caso prático. Através da falta de gestão de uma estrada, por exemplo. Então, tá aqui a estrada que deveria ser pavimentada, só que do nada abriu um buraco no meio da estrada. Um buraco que cabe um caminhão, um ônibus, e vinha um particular no seu carro. Então o particular vinha no seu carro, cadê? Aqui, ó. Bora aqui. Usar o Mario Bros. Tá aqui o particular vindo no seu carrinho de boa, e aqui tá a estrada. E existe um buraco, que o gestor público deveria ter trabalhado, deveria ter previsto que poderia acontecer determinado tipo de problema, ou ele sabia que não tinha asfalto, e o particular vem, ó, morreu. Pronto, bora para as responsabilidades. A gente tem a administrativa, civil e penal. Administrativa, ele vai responder um processo administrativo por essa falta que ele cometeu? Claro que vai. Civil, o gestor público, no caso a Prefeitura de Caruaru, por exemplo, vai responder civilmente pelos danos causados, no caso para quem restou, a família? Claro que vai. Penal, ele pode sim ser responsabilizado através das suas sanções criminais por atos ilícitos, por exemplo? Claro que pode. Digamos que ele sabia que esse buraco estava lá e nada fez. Então, pode sim ser uma das possibilidades. E lembrando que essa tríplice responsabilidade são autônomas e também cumulativas. Ou seja, o cara pode ser responsabilizado na administrativa e na civil? Pode. E na penal não? Beleza. Somente na civil e na administrativa? Vice-versa, né? Também pode. Só na administrativa? Pode. Só na civil? Pode. Na penal? Pode. Então, eu não vou aprofundar para dizer, por exemplo, se o cara for absolvido na gestão penal através de um excludente de estudo, por exemplo, isso automaticamente infectaria as outras sanções. Não vou dizer isso aqui porque não vai cair na nossa prova. Não tem responsabilidade civil do Estado. Então, caso você saiba além
cuidado para você não perder esse tipo de questão, porque não vai vir pesado desse jeito. Vai vir com polícia civil, com polícia penal, federal, vai vir assim. Porque lá tem esses tópicos de responsabilidade civil do Estado. Aqui não tem. Aqui basta você saber que caso o gestor público faça alguma coisa que venha causar dano a alguém, ele vai ser responsabilizado na esfera civil, na esfera administrativa e também na esfera penal, caso venha a fazer um ato ilícito. Beleza? E com isso aqui a gente encerra todo... 50 minutos de aula. Encerra todo esse primeiro PDF de patrimônio público, que fala sobre os conceitos básicos, sobre bens públicos e administração patrimonial. E a gente se vê no nosso próximo bloco aí para conversar sobre o PDF 2, referente a patrimônio público. Valeu!